Para nós, em direito empresarial, do ponto de vista prático, pensando na segunda fase do exame de ordem, o que a gente teria assim de mais importante são as alterações ocorridas em relação ao princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas em geral, a desconsideração da personalidade jurídica e a figura da sociedade unipessoal limitada. Então, primeira coisa, vamos falar um pouquinho dos dispositivos autônomos da lei, aqueles que não alteraram nenhum outro diploma e que eventualmente poderia ser objeto de arguição aí na prova. A primeira coisa é que a Lei 13.874 ela dispensou alvará para atividades de baixo risco. Na verdade, pequenas atividades como costureira, sapateiro, por exemplo, estariam dispensadas agora da utilização ou da exigibilidade pelo poder público de alvará judicial. O problema é que esse tipo de exigência, esse tipo de normatização é concorrente, o que quer dizer que os municípios e os estados também podem legislar nessa matéria. Então é claro que se cair alguma questão no exame de ordem, falando efetivamente de atividades de baixo risco, considerando a Lei 13.874, são atividades que se dispensa o alvará judicial. Ou seja, as pessoas que estiverem exercendo atividade de baixo risco, ainda que elas não tenham alvará, isso não será considerado mais como exercício irregular de atividade. O pessoal está pedindo para deixar a live salva. Pode deixar que no final eu coloco para gravar, tá? Fiquem tranquilos. Então esse é um aspecto pensando em princípios, em dispositivos autônomos da lei. Então uma coisa a se levar em consideração é justamente essa. A menos que a questão venha citar a existência de uma lei municipal ou de uma lei estadual dispondo sobre a matéria. Mas se não citar, se ela colocar uma questão que envolva uma atividade empresarial de baixo risco, considerem que essa atividade pode ser exercida sem alvará judicial e ela não seria mais considerada uma atividade irregular. Então, essa é uma primeira, um dos dispositivos próprios a serem cumpridos a partir da Lei 13.874. Segundo, e agora isso é muito mais importante para a gente em termos de ordem, exame de ordem, intervenção mínima do Estado. A Lei 13.874, ela veio pregar a intervenção mínima do Estado no sentido de regulação de exercício de atividade empresarial. É claro, a gente entende qual foi a intenção efetiva do Poder Legislativo ao disciplinar isso. É que a atividade econômica, empresarial principalmente, ela está exatamente por trás do desenvolvimento econômico do país. O artigo 170 da Constituição Federal, ele de certa forma, ele já trazia essa compreensão para a gente. Ele colocava justamente a atividade empresarial no centro do ciclo do desenvolvimento econômico capitalista. E como o Brasil é um país capitalista, e mais do que isso, além de ser um país capitalista, é um país que tem o sistema capitalista regulado dentro da Constituição Federal, quando o legislador constituinte fala lá no artigo 170, livre iniciativa, ele está recepcionando esse sistema capitalista. Então ele está dizendo que o Brasil é um país que tem um sistema jurídico-econômico capitalista. Então isso deve ser levado em consideração no momento em que nós temos que fazer a interpretação da legislação empresarial. Então, por isso que a legislação empresarial ela vem sofrendo alterações. Ela vem sofrendo alterações para que ela seja muito mais harmônica com os aspectos econômicos do que essencialmente com os aspectos jurídicos, como era qualquer outra legislação empresarial antes da Constituição Federal de 88. Então, ao pregar intervenção mínima do Estado, a Lei 13.874 está dizendo para a gente que não vai poder ocorrer mais, por parte da União, dos estados ou dos municípios, qualquer tipo de legislação que venha a praticar um abuso de regulamentação econômica. Ou seja, a regulamentação econômica ela pode ser realizada apenas se ela for de caráter geral e não mais de caráter setorial, como acontecia muito. O José Wilson ele até colocou aqui que o artigo 170 caiu na prova da segunda fase de constitucional. E o 170, na verdade, José Wilson, ele acaba não caindo apenas na prova de constitucional, né? Ele pode aparecer também na prova de empresarial. Aliás, se a gente tivesse que apostar em um artigo da Constituição Federal que poderia aparecer na nossa prova, era justamente o artigo 170, por regular a prática de atividade econômica, e a gente tem na atividade econômica justamente como principal agente as empresas. O terceiro aspecto que eu queria colocar para vocês, que é claro, talvez
ele apareça muito mais na prova de direito do trabalho do que direito empresarial, mas ele poderia aparecer também em empresarial. A Lei 13.874 de 2019, ela acabou com essa restrição de prática de atividade econômica em determinados dias e horários da semana. Ocorre que, nesse caso, como a competência também é concorrencial, os municípios, como eu já falei para vocês, e os estados, também poderiam legislar nessa matéria. Agora, do ponto de vista federal, não há mais restrição para o exercício de atividade empresarial em qualquer dia que seja, em qualquer horário. Então aquela questão assim, não podemos abrir os comércios aos domingos, exceto comércios que sejam de alimentação ou destinados a lazer. Veja, essa é uma restrição que não faz mais sentido com a Lei 13.874, exceto se houver em determinada localidade uma lei municipal ou uma lei estadual que venha então regular qualquer tipo de restrição nesse sentido. Mas nesse caso, porque a matéria ela é concorrencial, como eu coloquei para vocês. Bom, esses eram os dispositivos autônomos que eu queria trazer para discussão. É só uma introdução aqui para a gente discutir, mas o que eu quero mesmo é tratar dos aspectos do Código Civil que foram alterados por força da Lei 13.874. E aí, é claro, quando eu falo dessas alterações no Código Civil, essas alterações eu aposto muito nelas em termos de exame de ordem. Então, vamos lá. Primeira coisa, a Lei da Liberdade Econômica, ela introduziu dentro do Código Civil o artigo 49A. E quando vocês percebem lá a grafia do artigo 49A, vocês vão observar que o legislador vai dizer justamente que não se confunde a pessoa dos sócios com a pessoa jurídica. Na verdade, por que esse dispositivo foi trazido para dentro do Código Civil, gente? Já era, eu não posso dizer pacífico porque havia uma corrente minoritária, mas já era entendimento de uma corrente majoritária que jamais, em qualquer situação que seja, é possível, por obrigações contraídas por uma pessoa jurídica, que se cobre diretamente a pessoa dos sócios. Mas havia uma corrente minoritária que entendia que isso era possível. E por conta dessa corrente minoritária, é justamente que foi inserido no nosso Código Civil esse artigo 49A. Então eu posso dizer para vocês que ele é a expressão do que nós chamamos de princípio da autonomia patrimonial. O que isso quer dizer então, gente? Quando nós falamos aí, de uma forma geral, que nós não podemos confundir a pessoa dos sócios com a pessoa jurídica, nós estamos dizendo que eu só posso atingir a pessoa dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica naqueles casos de exceção legalmente previstos. Então, a gente só pode pensar em atingir o sócio ou os administradores se ocorrer desconsideração da personalidade jurídica ou se efetivamente nós estivermos falando de dívida de natureza tributária. Só nessas duas exceções. Até antes, a gente colocava aí uma terceira exceção. A gente colocava como terceira exceção dívidas de natureza trabalhista. Mas, de certa forma, a reforma trabalhista, ela também acabou modificando esse entendimento, porque a reforma trabalhista introduziu o artigo 855A na CLT, e o artigo 855A vai dizer que na fase de execução trabalhista, pode-se atingir o patrimônio dos sócios mediante desconsideração da personalidade jurídica na forma prevista no Código de Processo Civil, ou seja, através do incidente de desconsideração. Então agora nós só temos duas exceções, gente, para atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Ou nós estamos falando de desconsideração, aí é claro, a desconsideração tem várias hipóteses legais que a gente já vai abordar aqui, ou nós estamos falando de responsabilidade tributária dos sócios. A responsabilidade tributária, ela vem prevista lá no artigo 121 do Código Tributário Nacional. Agora, se a gente for para desconsideração, pronto. Aí nós temos mais uma alteração introduzida pela Lei 13.874. Grande professor Fabiano, boa noite. Então, a alteração que foi introduzida, gente, olha lá, ó, até a Elizabeth lembrou que eu trabalhei isso na nossa última aula. A introdução que o legislador trouxe no Código Civil em relação à desconsideração da personalidade jurídica, a primeira foi no artigo 50. Ele introduziu parágrafos no artigo 50. Qual é a razão de ser dessa alteração que foi realizada, gente? E isso que vocês devem ficar muito atentos em termos de exame de ordem. É que, antes dessa alteração, antes de novembro de 2019, o que era considerado desvio de finalidade
e confusão patrimonial para que se autorizasse a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal do sócio, ela dependia de uma interpretação do juiz. Então, eventualmente, o autor daquela ação, ele requeria ao juiz o incidente de desconsideração e o juiz, então, fazia análise para saber se aqueles fatos narrados, se eles estariam dentro do conceito que o juiz entendia por desvio de finalidade e confusão patrimonial. Então, se a gente observar, antes da alteração do Código Civil, esse entendimento ele era de caráter subjetivo, ou seja, dependia da interpretação do juiz. Ocorre que vem, então, a Lei 13.874, acrescenta os parágrafos, aí como eu falei para vocês, e em especial dois que interessam mais a gente aqui, para falar da desconsideração, acrescenta o parágrafo 1º e o parágrafo 2º da Lei 13.874. O parágrafo 1º, ele vai dizer que é desvio de finalidade para autorizar a desconsideração a prática de ato ilícito ou fraude contra credores praticado pela pessoa jurídica. Então percebem, se vocês se derem conta disso, vocês vão verem que o legislador, ele dificultou a desconsideração da personalidade jurídica. Ele não deixou mais margem à interpretação. Por que não? Porque se eu estou falando de prática de ato ilícito, eu vou precisar fundamentar em um artigo de lei que foi violado pela pessoa jurídica para dizer, então, que eu posso desconsiderar e atingir o patrimônio pessoal do sócio. Se eu falo em fraude contra credor, o próprio Código Civil, ele vai lá e disciplina as hipóteses de fraude contra credor. Então, na verdade, agora nós estamos falando de hipóteses objetivas e não mais subjetivas. Então, é como se eu dissesse assim para vocês, ou a pessoa jurídica praticou aquela conduta, ou não haverá desconsideração da personalidade jurídica por desvio de finalidade. Então, pensando em dois aspectos aí. Primeiro, no aspecto prático. A intenção do legislador foi uma só, gente. Dificultar a desconsideração da personalidade jurídica. Ou se eu quisesse falar em outra linguagem, eu diria assim para vocês. A intenção do legislador foi proteger o patrimônio pessoal dos sócios. Essa é a realidade do ponto de vista prático do direito empresarial. É claro, vocês poderiam pensar assim. Bom, tem um lado bom e um lado ruim nesse aspecto. Qual é o lado bom? O lado bom é para quem pratica atividade empresarial. Ele está protegido para não correr risco de perder o seu patrimônio pelo insucesso da atividade empresarial dele. Agora, o lado ruim é se nós estivermos olhando isso justamente sob a ótica do credor. O credor tem uma dificuldade maior agora para poder entrar no patrimônio pessoal do sócio, caso a pessoa jurídica não pague a dívida e não possua bens suscetíveis à penhora. Então, eu diria para vocês que do ponto de vista prático é essa a observação. E do ponto de vista do exame de ordem? Do ponto de vista do exame de ordem, nós vamos ter que tomar muito mais cuidado agora com a fundamentação da nossa peça. Porque, consequentemente, nós vamos precisar fundamentar em um aspecto objetivo. Então, se o parágrafo 1º do artigo 50 está dizendo que para se considerar a personalidade jurídica com base no desvio de finalidade, eu preciso da prática de um ato ilícito, ou eu preciso ter a prática de um ato de fraude contra credor, eu teria que ir dentro da lei identificar qual é esse ato ilícito praticado, porque veja, dever para os outros não é ato ilícito. Eu sei que todo mundo vai gostar do que eu estou falando aí agora, né? Meramente você dever para alguém e não pagar, isso não é ato ilícito, gente. Isso não é fraude contra credores. Ato ilícito é você praticar um ato contrário à lei. Fraude contra credores é você praticar um ato com o objetivo de enganar os seus credores. É a prática da má-fé. Então, é claro, grande professor Marco Antônio, seja bem-vindo. Então, na verdade, nós estamos falando aí de hipóteses objetiva. Então, se na prova você estiver pelo credor, você não pode esquecer que não basta agora você fundamentar o seu incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente no artigo 50. Você vai precisar buscar qual foi o ato violado pelo devedor e trazer o fundamento que violou aquele determinado ato. Então, aumentou a complexidade da nossa peça em termos de fundamentação jurídica. Mas, por outro lado, eu também tenho uma preocupação, porque na prova, agora pode aparecer o sentido contrário, gente. Pode aparecer um caso que nunca apareceu pra gente até hoje no exame de ordem. Vamos imaginar que você pega o seu probleminha. Ele fale que você está representando uma empresa, essa empresa tinha uma insolvência, portanto ela não vinha pagando as dívidas, consequentemente, ela sofreu ação de execução,
foi citada, não pagou, não nomeou bens à penhora e o credor não localizou bens à penhora. Mas o juiz autorizou o incidente de desconsideração. Ora, se ele autorizou e você está pela empresa devedora, qual é a peça que você vai ter que fazer na sua prova? É um agravo de instrumento, gente, porque houve uma decisão interlocutória e que gera prejudicialidade imediata aos sócios da empresa que serão afetados pela desconsideração da personalidade jurídica. Então, por isso que eu falei para vocês que é o caso específico de nós agravarmos dessa decisão. E agora, se isso aparecer na prova, por que pode aparecer para a gente? Justamente pela inserção do parágrafo 1º e do parágrafo 2º aí no artigo 50. Então, nesse caso, seria eventualmente para você agravar da decisão, porque o juiz autorizou a desconsideração meramente interpretando o que poderia ser desvio de finalidade, mas não enquadrando em uma hipótese concreta de prática de ato ilícito ou da prática de um ato de fraude contra credores. Ou seja, se não houver prova de ato ilícito, prova de ato de fraude contra credores, não tem mais desconsideração da personalidade jurídica. Não com base no desvio de finalidade. Hipótese número 2 que está aí no artigo 50, gente. A hipótese número 2 é justamente a hipótese da confusão patrimonial. Nesse aspecto, eu diria para vocês que não houve uma alteração substancial do Código Civil pela Lei da Liberdade Econômica. Por que não? A compreensão que nós tínhamos de confusão patrimonial, ela continua sendo a mesma compreensão que o parágrafo 2º que foi introduzido no artigo 50 tem. Eu estou vendo aqui que alguém está me fazendo uma pergunta aqui. Até hoje não consigo entender como tirei 0 na sua prova. Não vamos discutir isso agora. Agora a gente está pensando em como tirar nota da prova. Então, vamos pensar lá exatamente no dia 6 de dezembro. Então, olha lá. Quando a gente fala de confusão patrimonial, gente, o que é confusão patrimonial? Nós estamos falando, primeira hipótese possível, o sócio, ele manter todas as suas despesas pessoais com recursos da sociedade. Ou seja, não há uma separação entre a vida pessoal do sócio e a sociedade em si, a pessoa jurídica em si. Mas isso era um entendimento que nós já tínhamos. Mas essa hipótese de desconsideração, gente, ela é muito rara. E por que eu vou dizer para vocês que é muito rara? Porque como é que eu sei que o sócio está pagando, por exemplo, dívidas pessoais com dinheiro da sociedade? É difícil, eu precisaria efetivamente ter uma quebra de sigilo bancário para poder entender isso. Então, essa é uma hipótese muito rara de nós provarmos a desconsideração. Claro, no exame de ordem eles poderiam dar esse dado objetivamente. Então aí a gente já sabe que é a hipótese. A outra possibilidade de confusão patrimonial é o crescimento do patrimônio pessoal do sócio em detrimento da pessoa jurídica. Então vamos imaginar, a pessoa jurídica ela está toda endividada, consequentemente ela não vem pagando seus credores, ela não tem bens pessoais, não tem bens sociais, só que o sócio possui um aumento patrimonial e esse aumento patrimonial, considerando ser a empresa a única fonte de renda dele, demonstra então a existência de uma confusão patrimonial. Eu até menciono sempre nas minhas aulas que na prática, muitas vezes, a gente consegue demonstrar essa confusão patrimonial até pelas situações específicas de você verificar pela rede pessoal, pelas redes sociais dos sócios, o estilo de vida que eles têm. Porque se eles tiverem um estilo de vida pessoal, do ponto de vista econômico, incompatível com a condição econômica da empresa, e eles não possuem uma outra fonte de renda, então aí nós estamos falando de uma hipótese típica de confusão patrimonial. Mas se vocês perguntassem para mim, eu apostaria no exame de ordem exatamente no parágrafo 1º do artigo 50. É uma inovação que foi trazida para dentro do código e uma inovação que eu diria para vocês que, como ela tornou objetivo a desconsideração da personalidade jurídica, consequentemente, ela vai gerar uma dificuldade maior de fundamentação. Porque se você estiver pelo credor e você tiver que fundamentar a peça de incidente de desconsideração, é como eu disse para você, você vai ter que achar, de acordo com o fato narrado no problema, claro, qual é o fundamento que comprova que houve a prática de ato ilícito ou que houve a prática de fraude contra credores. Agora, se você estiver pela empresa e o juiz autorizou a desconsideração, na verdade você não está pela empresa nesse caso, você está pelo sócio e o juiz autorizou a desconsideração, então você já sabe que a sua peça é um agravo de instrumento e aí você vai precisar descaracterizar
exatamente a fundamentação que o juiz usou, para dizer que aquela situação não configura hipótese de desconsideração por não ter havido a prática de um ato ilícito ou por não ter ocorrido um ato de fraude contra credor, tá certo? No mesmo sentido, gente, para a gente ir avançando, até porque o horário castiga a gente aqui, né? Nós já estamos na metade do nosso tempo aqui. Então, no mesmo sentido, foi que a Lei 13.874 de 2019 acrescentou também no Código Civil, só que agora lá no artigo 980-A, o parágrafo 7º, só relembrando aqui para a gente colocar dentro de um contexto. O artigo 980-A é o artigo que regulamenta a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Lembra que a EIRELI, ela é uma pessoa jurídica, mas que pertence a um único titular. Veja, gente, quando a gente fala no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, sempre foi possível a desconsideração, tanto em face de uma sociedade, por exemplo, como em face da EIRELI, porque ambas são pessoas jurídicas, e a desconsideração é justamente da personalidade jurídica. Então, não havia dúvida da possibilidade de cabimento da desconsideração em relação à EIRELI também. Só que vem o parágrafo 7º e vai dizer que só é possível atingir o patrimônio do titular da EIRELI nos casos de fraude. Então ele deixa expresso, o legislador deixa isso expresso no parágrafo 7º. Eu diria assim para vocês, até fazendo uma análise um pouco mais contextualizada, seria desnecessário. Não precisaria ter colocado esse parágrafo 7º. Por quê? Por ser uma pessoa jurídica, a desconsideração da EIRELI já era possível, e com fundamento no parágrafo 1º e 2º do artigo 50 do Código Civil. Então, o mesmo fundamento que eu vou usar para dizer que cabe a desconsideração de uma sociedade limitada, de uma sociedade anônima, também serve para dizer que cabe da EIRELI. Mas que cuidado você tem que tomar em termos de exame de ordem nesse sentido? Porque se a gente falar de peça, nós vamos falar de fundamentação jurídica. Ora, se o legislador incluiu um dispositivo próprio no artigo 980-A, então se a empresa, por exemplo, digamos que você esteja pelo credor e você vai ter que formular uma peça de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se o devedor for uma EIRELI, você não vai poder deixar de acrescentar como fundamento jurídico o parágrafo 7º. Eu sei que você vai dizer assim, mas professor, o artigo 50 com seu parágrafo 1º e 2º já é mais do que suficiente para requerer a desconsideração. Mas olha, se tem dispositivo próprio, nós não podemos omitir. E lembra qual é a regrinha básica que eu repito sempre para vocês, em termos de exame de ordem? No exame de ordem, em termos de fundamentação jurídica, nós temos que pecar pelo excesso, nunca pecar pela falta. Então, se você pensar assim, eu tenho 5 dispositivos legais diferentes que eu poderia explorar aqui na minha peça. Então explore os 5 dispositivos legais. Por quê? Quando sair o espelho de correção da sua prova, se daqueles 5 que você colocou na peça foi exigido pela OAB apenas 2, não tem problema nenhum, desde que você tenha citado os 2 que constaram no espelho. Você vai pontuar integralmente em relação à questão da fundamentação jurídica. Agora, olha o contrário. Vamos imaginar que na sua peça você colocou apenas 2 dispositivos na sua fundamentação. Ora, se você colocou 2 e no espelho aparecerem 5 dispositivos, você vai deixar de pontuar em 3 deles. Então, assim, peque pelo excesso e não pela falta. Então, digamos que na sua prova caiu um problema de desconsideração, você está pelo credor, você é quem está propondo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, observem que se a pessoa jurídica for uma EIRELI, você não vai fundamentar o direito material à desconsideração exclusivamente no artigo 50. Você, além do artigo 50, vai trazer também o parágrafo 7º do artigo 980-A, como eu digo para vocês, embora ele seja meramente uma repetição do que já disse o parágrafo 1º do artigo 50, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos falar da terceira alteração do Código Civil, dentro do livro de Direito de Empresa, provocado lá pela Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. E esse, talvez, é o que faz a nossa cabeça trabalhar um pouco mais de forma estrutural. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O legislador introduziu no artigo 1052 do Código Civil os parágrafos 1º e 2º. O que tem nesse parágrafo 1º e 2º que foi introduzido agora no artigo 1052 do Código Civil? Ele cria a figura da sociedade unipessoal limitada.
Ou seja, o legislador está dizendo para a gente, agora eu posso ter uma sociedade de um sócio só. Eu me divirto nas aulas falando sobre isso na graduação. Eu falo que a coisa mais estranha do mundo você pensar em uma sociedade de um sócio só. Mas foi isso que o legislador acabou criando. Várias pessoas me fazem pergunta nesse sentido. Mas professor, não era o caso de manter apenas a Eireli, porque ela já é uma pessoa jurídica de um único titular e que também tem responsabilidade limitada? Seria, gente. E aí, é claro, por conta disso todo mundo fala, mas professor, então qual é a diferença que existe agora entre a Eireli e a sociedade limitada? Só o capital social, gente. É que o caput do artigo 980A, quando ele vai falar da configuração da Eireli, ele vai dizer justamente que a Eireli não pode ter um capital social inferior a 100 salários mínimos. Já a sociedade limitada, se eu vou direto dentro do capítulo da sociedade limitada, que vai do artigo 1052 até o artigo 1087 do Código Civil, vocês vão observar que dentro do capítulo não há qualquer regra do legislador em termos de delimitação de capital mínimo ou de capital máximo para uma sociedade limitada. Então, uma sociedade limitada poderia ser composta com capital de R$1.000, poderia ser constituída com capital de 10 milhões de reais. Estou falando números completamente aleatórios. Então veja, a única diferença entre a Eireli e a sociedade unipessoal limitada passa a ser exclusivamente o aspecto do capital social. Do resto, é o mesmo. E veja, até por que eu faço essa afirmação? Porque quando você vai nas regras da Eireli, vocês vão ver que são regras que estão num único artigo, no próprio artigo 980A. E sempre, eu até falo isso para os meus alunos, eu falo, mas espera um pouco, um único artigo seria suficiente para a gente disciplinar uma pessoa jurídica? Não, não é suficiente. Mas o parágrafo 6º do artigo 980A resolve. Ele vai dizer assim, aplica-se no que couber a Eireli as regras da sociedade limitada. Então é claro que por isso que eu afirmo para vocês que Eireli e sociedade unipessoal limitada, se não fosse a questão da limitação do capital imposto pela Eireli, elas seriam exatamente a mesma figura jurídica. Mas não adianta a gente ficar aqui batendo nessa tecla, batendo nessa discussão, se é diferente ou se não é. Nós temos que pensar agora com a cabeça um pouco mais objetiva em termos de exame de ordem. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam para essa prova que vem aí no dia 6 de dezembro, gente. Quando nós falávamos em sociedade empresária, antes dessa alteração do Código Civil, quais eram as sociedades empresárias existentes? 5 sociedades, gente, que formam pessoa jurídica. A sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Veio então a Lei 13.874 de 2019, colocou os parágrafos 1º e 2º no artigo 1052 do Código Civil e trouxe para a gente uma denominação que o mercado já absorveu aí, chamada de Sociedade Unipessoal Limitada. Ou, alguns invertem, falam Sociedade Limitada Unipessoal. Então, eu quero que você olhe para minha mão de novo. Olhe para minha mão e eu vou dizer para vocês quantas sociedades existem agora com essa alteração do Código Civil ocorrido pela Lei 13.874 de 2019. Sociedade. Grande Álvaro, professor Álvaro, o monstro da ética. Quando eu falo, então, de sociedades empresárias, eu tenho agora no Código Civil a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Não, professor, não pode ser. O senhor está dizendo a mesma coisa de antes da alteração provocada pela Lei 13.874. Não, gente, não mudou porra nenhuma. Põe isso na sua cabeça para fins de exame de ordem. Não mudou. Não existe uma nova sociedade. Não existe uma seção ou um capítulo em que se criou uma nova sociedade chamada de Sociedade Unipessoal Limitada. Não. Sociedade Unipessoal Limitada é uma sociedade limitada de um sócio só. Não tem regras diferentes, gente. Não tem regras novas. É a mesma sociedade limitada que nós já tínhamos. É com essa cabeça que você vai ter que chegar no dia da prova. As pessoas ficam me mandando mensagem, discutindo. Eu recebo mensagem de contador, eu recebo mensagem de ex-alunos que hoje são advogados, ou de colegas advogados, falando assim, onde estão as regras dessa sociedade limitada unipessoal? Não estão, gente. Na verdade, a sociedade unipessoal limitada é uma sociedade limitada. As regras estão do artigo 1052 ao artigo 1087 do Código Civil, que é o capítulo da sociedade limitada. A Beth está fazendo uma colocação aqui, professor. Fiquei com uma dúvida. Em qualquer que seja a sociedade,
se ela decorrer de abandono financeiro e administrativo por parte dos sócios, considera-se baixado o seu CNPJ, e eu acho que... Ah, e você ia perguntar em quanto tempo. Se houver a declaração de inatividade, Elizabeth, ocorre a inatividade do CNPJ em 5 anos. Mas nesse caso é necessário que se faça a declaração de inatividade para que essa baixa possa ocorrer automaticamente, tá bom? Agora, se não houver a declaração de baixa, a inatividade ela ocorreria em 10 anos sem qualquer tipo de alteração no registro que está na junta comercial. Então nós temos 2 prazos possíveis aí. 5 anos com declaração de inatividade perante a Receita ou 10 anos sem qualquer alteração no registro da empresa perante a junta comercial. Então são as 2 hipóteses concretas, tá, Beth? A minha chinesa favorita acabou de chegar aqui. Fala, Janinha, tudo bem? Então, gente, continuando lá, aquela ideia que eu falei para vocês. Não tem, então, regras de uma sociedade nova. A Larissa estava perguntando qual artigo do que exatamente, Larissa? A Beth colocou, entendi, professor, obrigado. Amanhã chegarei para a aula sem essa dúvida, legal. Mas a gente pode discutir também, tá? Fica tranquila. Então, gente, voltando àquela ideia para a gente discutir novamente, fechar a discussão em torno dessa ideia da sociedade unipessoal limitada. Então, é claro que se cair no exame de ordem para vocês... Ah, sobre a inatividade, Larissa, está na lei, o fundamento da inatividade está na lei 8.934 de 94. É a Lei de Registro de Empresas Mercantis. Lei 8934 de 94, tá bom? Então, gente, se cair para vocês na prova uma peça que envolva uma sociedade limitada e que eventualmente o examinador ele use essa denominação, sociedade unipessoal limitada ou sociedade limitada unipessoal, eu quero que vocês entendam que nesse caso são as mesmas regras da sociedade limitada. Porque na segunda fase você está lá com o vade-mecum na mão. Então onde é que você vai buscar os fundamentos para tratar essa questão que envolve uma sociedade unipessoal limitada ou uma sociedade limitada unipessoal? No mesmo capítulo da sociedade limitada, ou seja, do artigo 1052 ao 1087 e mais do que isso, gente. Lembra, e aliás, isso é uma coisa que eu estava esquecendo, mas não posso deixar de falar nunca. Toda vez que nós falarmos de sociedade limitada no exame de ordem, não esqueçam que além das regras previstas no próprio capítulo da sociedade limitada, ou seja, 1052 a 1087, o artigo 1053 também determina que nos casos de omissão, a gente deva utilizar as regras da sociedade simples. Então as regras da sociedade simples aplicam-se a uma sociedade limitada também. Então se a gente pegar agora o exame, as questões da primeira fase do exame 31, ora, caiu uma questão lá referente à questão da morte de sócio. Você vai ver que quando você está dentro do capítulo da sociedade limitada, não tem uma regra específica para as hipóteses de morte de sócio. Na verdade, essa regra vem lá no artigo 1028. O artigo 1028 é um dispositivo da sociedade simples, mas que se aplica à sociedade limitada por força do que determina o artigo 1053 do Código Civil, tá bom? Então não esqueçam de fazer esse cotejamento dos artigos. Então, na prova, quando você estiver trabalhando em sociedade limitada, vá buscar também as regras da sociedade simples. Claro, a gente tem que pensar o seguinte, as regras da sociedade simples, elas servem para uma sociedade limitada nas hipóteses de omissão de regra própria. Então, se porventura eu estou procurando uma resposta para um litígio qualquer envolvendo uma sociedade limitada, eu varri o capítulo da sociedade limitada e não encontrei nenhum artigo que solucione aquele litígio. Para onde eu vou? Vai para as regras da sociedade simples. E lembra que o parágrafo único do artigo 1053, ele vai dizer também que é possível em uma sociedade limitada que a gente utilize dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas, da Lei 6.404 de 76. Olha lá, a Flávia até ela lembrou o termo exatamente do legislador. Nos casos de omissão das regras da sociedade limitada, o caput do 1053 vai dizer que a gente deve utilizar subsidiariamente as regras da sociedade simples. Agora, o parágrafo único ele vai dizer que se houver cláusula contratual, complementarmente, nós podemos utilizar
regras da sociedade anônima, ou seja, da Lei 6.404 de 76. Então, é importante a gente fazer essa análise dos desvios aí, para a gente saber onde é que nós vamos buscar fundamentação jurídica, eventualmente, para trabalhar aquela questão concreta que envolva a sociedade limitada. E esse exemplo, que como a Flávia colocou aí, do uso das regras subsidiárias, a gente viu agora no exame 31, na primeira fase. Então, na primeira fase, já caiu uma questão exatamente com esse. Na segunda fase, a gente tem que se preocupar muito mais com isso. Porque na segunda fase, como você trabalha ou questões ou peça, tudo você vai ter que fundamentar. E aí você já sabe que se você não encontrou o fundamento no capítulo da sociedade limitada, certamente você vai encontrar esse fundamento no capítulo da sociedade simples, que tem a aplicação subsidiária. Mas era só, eu só entrei em toda essa discussão das regras para falar dessa figura da sociedade unipessoal limitada, para a gente entender que são as mesmas regras. Não tem uma nova sociedade, tem apenas a mesma sociedade, né? A chamada sociedade limitada, que agora pode ter um ou mais sócios. Só que a gente precisa entender que isso tem um efeito jurídico, gente. Qual é o efeito jurídico? Se eu estou pensando numa sociedade limitada de um sócio só, isso, consequentemente, vai acabar mudando a aplicação de outros dispositivos. Por exemplo, quando a gente falar da dissolução de uma sociedade limitada. A sociedade limitada, ela utiliza como fundamento, para fins de dissolução da sociedade, não estou falando da dissolução das cotas de um sócio, estou falando da dissolução da sociedade como um todo. Uma das hipóteses que o artigo 1033 vai trazer é a falta de pluralidade de sócios. O que isso quer dizer, gente? É que antes dessa alteração que a sociedade limitada sofreu, a sociedade limitada, como qualquer outra sociedade, ela precisava ter 2 ou mais sócios. Na hipótese, por exemplo, de falecimento de um sócio, ela ficava apenas com um sócio. E aí o artigo 1033, ele vai determinar que ela poderia permanecer com um sócio só que precariamente durante o período de 180 dias. Passado esses 180 dias, aí ela já não poderia mais permanecer com um sócio só. Então, se a gente fosse pensar em termos práticos, a junta comercial precisaria notificar a sociedade para que ela viesse recompor o seu quadro social para voltar a ter, no mínimo, 2 sócios, sob pena de extinção do seu registro. Já não vai mais ocorrer isso se o nosso caso concreto se referir a uma sociedade limitada. E por que não? Porque agora o parágrafo 1º do artigo 1052, ele autoriza então uma sociedade limitada com sócio só. E é aí que eu venho falar para vocês da questão dos efeitos jurídicos. Porque alguém me perguntou já em uma aula, mas eu vou precisar fazer uma alteração do contrato social? De qualquer forma, você vai ter que fazer a alteração do contrato social. Porque lá no seu contrato na junta comercial estão constando 2 sócios. Um morreu, ele saiu da sociedade, saiu por ordem divina, ele não existe mais naquela sociedade. Então, de qualquer forma, nós vamos ter que fazer um instrumento de alteração social, retirando o sócio daquela sociedade e concentrando 100% das cotas em nome do sócio remanescente. Mas veja, essa não é uma alteração para informar na junta comercial que essa sociedade agora ela é uma sociedade unipessoal limitada. Não, é uma decorrência natural da aplicação do parágrafo 1º, ou seja, eu não tenho mais a obrigatoriedade de ter que colocar um segundo sócio na sociedade. E também pensando em termos de efeito jurídico, alguém também me perguntou na aula exatamente essa questão. Professor, existe na prática várias sociedades limitadas que nós sabemos que tem um sócio que tem 99% do capital e há um segundo sócio com 1% do capital. A gente até brinca, fala que é a sociedade de 1,99. Ora, gente, existia uma razão para as pessoas fazerem isso. É porque, como o artigo 981 do Código Civil dizia que sociedade era plural, ou seja, tinha 2 ou mais sócios, a Flávia até gostou da ordem divina, mas é verdade, né, Flávia? Nesse caso foi ordem divina mesmo. Então, mas como o artigo 981 ele exigia que sociedade fosse plural, ou seja, que ela tivesse 2 ou mais sócios, então, consequentemente, a gente não tinha essa possibilidade de se pensar uma sociedade com sócio só. A gente tinha a figura da Eireli, mas a Eireli não é uma sociedade, ela é uma pessoa jurídica de um único titular. Então veja, muita gente acabava colocando dentro de uma sociedade um sócio. Querido professor Marcos Aurélio, um beijo enorme no seu coração. Então, a gente tinha essa situação de uma sociedade em que as cotas eram distribuídas 99% com o sócio e 1% com esse segundo sócio, que era para acomodar a existência de uma sociedade, porque não existia outra forma. Aí, o que as pessoas estão me questionando é, posso agora tirar esse sócio de 1% e transportar esse 1% para o sócio de 99% e
passar a ser um sócio de 100% do capital? Ora, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1052, posso, e não preciso, nesse caso, de encerrar uma empresa para abrir a outra. É apenas uma transformação. Eu simplesmente faço a alteração do contrato social, passando as cotas, aquele 1%, para o sócio de 99% e resolveu o problema, tá bom? A Beth está colocando aqui. Quando não há se fazer nenhuma alteração do contrato social, o mesmo tem prazo de atualização, por exemplo? Não tem. A lei não exige, Beth, a lei não exige prazo para nenhum tipo de alteração. Agora, o que a gente deve pensar é o seguinte, é que a eficácia de qualquer modificação que a gente tiver na estrutura de uma sociedade, ela só começa a valer quando essa alteração ela for averbada na junta comercial e publicada no Diário Oficial. Então, embora não exista prazo, Beth, estabelecido na lei para se proceder qualquer alteração, enquanto isso não for a junta, não tem eficácia jurídica. Então, consequentemente, é como se aquilo não existisse para os terceiros, porque o registro das empresas, o registro das sociedades, ele é público. Tanto que eu sempre digo isso para vocês. Qualquer pessoa tem acesso ao registro de uma empresa. Qualquer pessoa tem acesso, inclusive, ao documento de constituição dessa empresa. Você pode ter, porque o artigo 37 da Constituição Federal exige a publicidade desse tipo de ato, tá? Agora, é claro que é por isso mesmo que somente a partir do momento que esse ato ele é publicizado, é que aquele ato passa a ter efeito jurídico em relação a terceiro. Então, Beth, para a gente pegar um exemplo em torno da sua pergunta, se eu coloco um sócio novo na sociedade, para todos os fins legais, ele só passará a ser sócio daquela sociedade quando houver a averbação dessa alteração social na junta comercial. A mesma coisa se a gente inverter a situação. Um sócio saiu da sociedade, ele assinou o instrumento de alteração social, só que os demais sócios ainda não levaram aquele instrumento de alteração com a retirada do sócio para averbar na junta comercial. Ou seja, enquanto não for averbado, ele continua sendo sócio. E aí olha o exemplo, a questão do efeito jurídico. A gente sabe que quando a gente faz a averbação da saída de um sócio da sociedade perante a junta comercial, é daquela data que começa a fluir o prazo de 2 anos em que ele continuará tendo responsabilidade solidária pelas dívidas já contraídas pelaquela sociedade. Então, na verdade, até pegando a denominação que você usou aí, vamos imaginar a saída clandestina de um sócio. Ele não saiu formalmente perante a junta comercial, ele não saiu. Então, na verdade, ele continua responsável por todas as obrigações daquela sociedade. Então, como você não formalizou, para qualquer efeitos, aquilo que foi decidido nessa alteração contratual não está valendo, tá, Beth? E aí é como eu falo para você, pode não valer para o bem, pode não valer para o mal. Então, exemplo, pode não valer para o bem. Entrou um sócio novo na sociedade. Não averbamos na junta comercial esse instrumento de alteração social. Grande prejuízo, porque formalmente ele não é sócio dessa sociedade. Então, ele não está podendo reclamar direitos inerentes àquela própria sociedade. Ou o caso de saída do sócio da sociedade. Não se formalizou na junta comercial a saída do sócio. Ele continua respondendo por todas as dívidas daquela sociedade. Mesmo que formalmente ele não esteja mais lá. Ele continua respondendo por todos esses atos. Não sei se eu respondi aí todas as suas dúvidas, tá? Gente, de qualquer forma, nós temos mais 3 minutos aqui para encerrar a nossa live, né? O nosso tempo já vai estourar aqui. Então, se vocês tiverem alguma colocação, quiserem fazer alguma pergunta, ou se vocês quiserem fazer sugestões também, a ideia agora é todo domingo, a gente fazer, todo domingo, próximo desse horário, a gente fazer uma live aí para a gente discutir coisas que sejam importantes em termos de exame de ordem, tanto para o exame de ordem o 31, que nós vamos fazer aqui 6 de dezembro, ou aqueles que já estão se preparando para o exame 32, né? O Giovanni colocou aqui, professor, existe um limite de registro de KNAI? Não existe limite não. Até porque o Código Civil ele fala que nós podemos ter, vou deixar gravado sim, gente, nós podemos ter um ou mais objetos sociais. Então, consequentemente, pode ter mais de um também. Eu não sei dizer para você na prática, Giovanni, se tem alguma instrução normativa do DREI limitando, mas eu nunca soube de qualquer tipo de limitação nesse sentido, tá? Do ponto de vista legal, não. Do ponto de vista legal, a gente não teria nenhuma limitação, não, tá? Flávia, eu agradeço, viu? Volte sempre, Flávia. Então, gente, era isso a nossa discussão de hoje. Quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer aqui a passagem dos amigos. É sempre gostoso a gente poder ter esse acolhimento e poder dividir esse espaço, tá bom? Eu agradeço demais. Ó,
Fiquem todos com a minha bênção, né? Eu não posso esquecer de dar a bênção para vocês nunca, né? Obrigado, Esther. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Nathalie. Obrigado, Vivian. Beth. Obrigado.